Penso que estou a ser ouvido em condições. Estamos a ouvir e a ver. Muito bem, muito obrigado. Então, senhoras deputadas e senhores deputados, boa tarde novamente. Agradecemos o convite que foi formulado para estarmos nesta audição e, como ponto prévio de alguma forma de enquadramento, terei sempre de mencionar que esta audição é efetuada num momento particularmente diferente do que aquele que se vivia há umas semanas a esta parte, o que de alguma forma, em nossa opinião, limita, pode condicionar a discussão das iniciativas em análise. E depois irei explicar porquê. Este momento político que agora vivemos, como referi, não pode ser descurado dos temas que aqui hoje nos trazem. As circunstâncias políticas e governativas alteraram-se, pelo que só no final de janeiro de 2022 iremos ter, de alguma forma, uma estabilidade, uma previsibilidade a esse nível com a entrada em funções de um novo governo e de um novo figurino na Assembleia da República. E esta nota prévia serve de alguma forma para justificar, da nossa parte, que a discussão de temas com esta transversalidade, nomeadamente alguns deles, e com o impacto a ser acentuado no mercado de trabalho e na sua estratégia de governação futura, porque é para o futuro que nós estamos a legislar, elas devem ter o tempo necessário para compromissos e consensos. E esses compromissos e consensos, por razões várias, são importantes e por razões várias também não foram, na nossa opinião, encontrados. Não vão ao encontro daquilo que é a realidade do mercado laboral português, que tem um conjunto de especificidades muito próprias, como nós sabemos. E essas especificidades hoje em dia são ditadas pelo desempenho da nossa economia, com os problemas que todos nós conhecemos. Não é caso único no mundo, mas é um problema porventura acentuado em Portugal, fruto das suas fragilidades. Tem esta especificidade da nossa economia, também tem assimetrias estruturais e regionais e com diversos estágios de desenvolvimento. E ninguém pode estar contra um mercado de trabalho que beneficie todos aqueles que fazem parte dele. Esse é o intuito de todos nós que estamos aqui a discutir estes problemas. E todos nós concordamos que se devem encontrar soluções para os problemas que vamos identificando pelo caminho. Mas o mercado de trabalho, de facto, vive da economia, e esse mercado de trabalho fundamenta um direito do trabalho que tem que se ajustar a essa realidade, mas que não pode ser, eu diria, violentado ano após ano, legislatura após legislatura. São muitas as alterações à nossa legislação laboral, ao nosso Código do Trabalho, e isso não ajuda a dar estabilidade aos empresários nem aos seus trabalhadores. E a realidade que hoje vivemos no mercado de trabalho, ela é imprevisível e incerta por vários fatores, em nossa opinião. Porquê? Pela pandemia ainda em curso, pela incerteza da retoma, muito embora no turismo já existam indícios dessa retoma, pela incerteza ainda naquilo que vai ser a utilização dos fundos comunitários, e isso vai ser muito importante para a dinâmica da economia no futuro e para aquilo que poderão ser melhores condições para a nossa economia, e com isso temos empresas melhores e que consigam de alguma forma dar melhores condições aos seus trabalhadores. Há também incertezas pelas quebras nas cadeias de distribuição, muito em voga, pelas crises energéticas, muito em voga, pelas crises migratórias e entre outras. E posto tudo isto e feito este cenário de enquadramento, o que a CTP esperaria é que, com todos estes momentos que eu acabei de enunciar, é que as iniciativas em curso, nomeadamente aquelas que têm um leque alargado e transversal de matérias e de alterações ao Código de Trabalho, fossem, não diria retiradas da apreciação desta Comissão pelos respectivos proponentes, mas que de alguma forma pudessem ser discutidas num momento futuro, onde de facto existissem condições diferentes para todos nós podermos aqui discutir e chegar a consensos. Nomeadamente, levando também alguns destes temas à concertação social, o que não aconteceu. E aqui, em concreto, as iniciativas do PCP e do Bloco de Esquerda aproximam-se muito daquelas que o Governo aprovou na chamada Agenda para o Trabalho Digno e Valorização dos Jovens, a qual, como todos nós sabemos, não mereceu a aprovação das confederações patronais e, diga-se, nem sequer por motivos diferentes das estruturas sindicais. E qual é a razão de não nos revermos nestas iniciativas mais transversais, nomeadamente esta que tem a ver com a do PCP e com a do Bloco de Esquerda, naquilo que tem a ver com o combate à precariedade e ao trabalho forçado? É que ninguém, ou seja, do ponto de vista dos princípios, ninguém pode estar contra estas iniciativas que promovam o trabalho digno e a valorização dos jovens. Ao nível dos princípios estamos todos de acordo. Todavia, o meio para se chegar a este desígnio é que não é o mais acertado. E porquê?
porque, na nossa opinião, estas propostas, um pouco à imagem daquilo que foi a agenda, ou que é a agenda que está neste momento em discussão pública para o trabalho digno, introduz ainda maior rigidez no nosso Código de Trabalho e, com isso, maior receio às empresas. Limita também a capacidade, ainda mais, de contratar em função dos ciclos económicos, mas também da sazonalidade, ela muito marcada ainda no turismo. Limita também, em nossa opinião, a capacidade de adaptação às crises, penalizando também com isso os trabalhadores, e parte do princípio, aliás, bem patenteado em muitas das exposições de motivos que tive a oportunidade de ler, e no da agenda também, que as empresas, por regra, são incumpridoras ou procuram deliberadamente incumprir. E isso não é verdade. E porque também, em 2019, foi operada uma grande alteração ao Código do Trabalho, tendo de seguida, em março de 2020, sido declarada a pandemia, o confinamento, ou seja, não se deu tempo suficiente para o mercado de trabalho absorver todas as alterações que foram feitas em 2019. Portanto, o legislador nem sequer está a dar o devido tempo para que essas alterações se repercutam no mercado e que se perceba se elas foram ou não no bom caminho. E eu lembro que em 2019 esta discussão foi muito alargada e já se limitaram nessa altura importantes instrumentos jurídico-laborais, como seja ao nível da contratação, eu penso que todos saberão isso, e da organização do tempo de trabalho, apenas para citar estes. E por outro lado, estas propostas e iniciativas que hoje estamos aqui a discutir, estas mais transversais, na nossa opinião, dão um reforço desmesurado ao caráter sancionatório e contra a ordem nacional de algumas dos comportamentos que se pretendem erradicar, mas na realidade eu acho que vai ter um efeito perverso, porque não vai erradicá-los, apenas vai ajudar aqueles que estão a agir de uma forma ilícita, de alguma forma, a poderem retificar os mesmos. E, por fim, o culminar de toda esta ideologia inerente a essas iniciativas é que vai acontecer cada vez mais uma excessiva e cada vez maior regulação e intervenção do Estado no mercado de trabalho. E, portanto, com a crise económica que nós atravessamos e no rescaldo destes 2 últimos anos que foram bastante fastidiosos e que dizimaram muitas empresas e até geraram inultrapassáveis necessidades de reestruturação, estas limitações, estas iniciativas em preço, eu julgo que impedem o recurso a importantes estruturas de organização que são essenciais à recuperação da eficiência laboral. E mais, as medidas propostas nestas iniciativas e na da agenda para o trabalho digno, que visam a redução da precariedade laboral, acabam, em vez, pela forma muito estanque e estaticista como estão redigidas, por criar entraves à oferta de postos de trabalho, numa altura em que os índices de desemprego começam a recuar. Então não nos podemos esquecer que foi o Código do Trabalho, ou foi com este Código do Trabalho, aquele anterior à reforma de 2019, que o país registrou nos últimos anos um bom desempenho económico, não fosse a pandemia. E o melhor desempenho da economia, como todos nós sabemos, traz consigo tudo mais. Maior estabilidade nos vínculos, quando seja possível, traz melhores condições salariais, traz melhor conciliação entre a vida pessoal, familiar e profissional. E nestas propostas e nas da agenda, destaca-se ainda questões que eu diria que têm que ser melhor estudadas e avaliadas, como em relação aos trabalhadores das plataformas e a questão da presunção de existência de contrato de trabalho com aqueles trabalhadores, sobre entidades que são a nova realidade da dinamização económica. Quer queiramos, quer não, essa vai ser a nova realidade. E, portanto, num dos países, Portugal, onde a legislação da OCDE, onde Portugal tem e é caracterizado como tendo uma da legislação laboral mais rígida, destacamos ainda, tanto na agenda como nestas propostas, uma atualização dos valores das indenizações, por um lado na agenda e por outro lado nestas iniciativas do trabalho suplementar, para valores antes do período pré-troika, o que de alguma forma é não precaver uma situação muito específica que ainda está a arrasar o nosso país. Eu gostaria de dar nota que o Center for Labour Research coloca Portugal como sendo um dos países com melhores índices legislativos do ponto de vista laboral, no que respeita ao respeito pelos princípios do trabalho digno. E tudo isto com a legislação que nós temos hoje. É que, na nossa opinião, nós já defendemos isto, e até em anteriores audições a CTP já tem a oportunidade de referir. Nós entendemos que o problema de Portugal, do nosso mercado de trabalho, não está na legislação. Ela existe, ela é inovadora até em determinados aspectos, tem permitido que o país cresça. O problema é, muitas vezes, o controle da sua efetividade.
E esta crescente afirmação de que em Portugal o trabalho é transversalmente precário e indigno, por contraposição a não ser digno, e basta ler algumas das exposições de motivos que acompanham ou que capeiam estas iniciativas parlamentares, eu relembro que esta agenda do trabalho digno não é uma invenção nossa, é um projeto das Nações Unidas sobre a agenda da Organização Internacional do Trabalho. Mas essa agenda do trabalho digno das Nações Unidas fala no apoio às empresas, fala no financiamento à empresa e na ajuda para criar condições adequadas para que elas possam prosperar, e também fala na proteção dos direitos laborais. E o que falta aqui nestas iniciativas e na agenda para o trabalho digno, na nossa opinião, é este equilíbrio, ou seja, é um equilíbrio que falta à proposta do Partido Comunista Português e do Bloco de Esquerda, nomeadamente, sobre aquilo que tem a ver com o combate ao trabalho precário e ao trabalho forçado. É que sem empresários não há empresas, como é óbvio, e não há trabalho. E ainda que no imaginário ideológico ou laboral alguns possam pensar que isso venha a acontecer, não é possível. A realidade é que não. Tem que existir empresas, tem que existir trabalho. E tem que existir a devida flexibilidade para que as empresas possam fazer face a estas adversidades. Eu lembro que a quebra do turismo foi de 63% e espera-se que até ao final deste ano, 2021, seja de 56%. Portanto, o que se esperaria, do ponto de vista do turismo, é que uma certa estabilidade nesta atividade para que possamos voltar a contribuir para a criação de emprego. E estas propostas de alteração, em conjunto com as de 2019, não ajudam à contratação, sobretudo no momento em que há uma acentuada falta de mão de obra, há uma dificuldade de planeamento, portanto não estão de acordo com os desafios que se vão colocar para o futuro. E esta tentativa desenfreada, e já aqui ouvi há pouco, de assumido por muitos quadrantes da nossa sociedade política, no sentido de uma rápida regressão da legislação laboral ao período pré-troika, muitas vezes inviabiliza uma discussão mais pausada, mais séria, mais serena sobre todos estes temas. E, portanto, a CTP não pode dar o seu acordo a estas propostas, não se pode pronunciar sobre a especificidade das mesmas, porque para a Confederação, nós entendemos que há aqui não é uma diabolização, mas há aqui uma perseguição, muitas vezes sem sentido ao trabalho a termo, e outras formas de contratação que ajudam a aumentar o emprego, entre elas o contrato de muito curta duração, mas não só. Também, estas medidas, muitas delas não promovem uma tentativa de equilíbrio no período pós-pandemia, que ainda é incerto. Há aqui uma certa interferência administrativa nas componentes remuneratórias, como eu já referi, através do trabalho suplementar, e não tem em vista, e isto é muito importante para nós, não tem em vista a eliminação das condutas ilegais, mas apenas cria um expediente para que, de alguma forma, os incumpridores, possam, de alguma forma, retificar os seus comportamentos. Eu acho que não é isso que se pretende. E, portanto, para além de uma maior interferência do Estado no mercado de trabalho, eu acho que a legislação já permite esse controle. Assim existam meios para o efeito, assim a ACT tenha meios para poder levar a cabo o controle da efetividade da lei, porque a lei existe, a lei tem-nos permitido alcançar bons resultados. Para finalizar esta primeira intervenção, eu gostaria de referir que, em relação às propostas legislativas que têm a ver com a consagração ou alargamento da tipologia de faltas justificadas por motivos de falecimento familiar nas situações descritas e que são descritas nas várias iniciativas, nós, como é óbvio, somos sensíveis a esta discussão que tem um grande impacto na condição humana de todos nós. Todavia, nós entendemos que os 5 dias que estão consagrados na lei desde há muitos anos esta parte são um mero período de ausência para tratamento de questões administrativas que não podem ser confundidas com o luto. O luto não se coaduna com prazos. E por muito que nós tentamos dizer que são 20, são 30, são 40 dias, não se coaduna com prazos. Eles variam de pessoas para pessoas, de agregado familiar para agregado familiar. Durará certamente em muitos casos anos, ou uma vida em alguns casos. É uma situação catastrófica do ponto de vista familiar. Sabemos de certeza que 20 dias não são suficientes para pôr termo ao luto. Porventura, o que sabemos é que, caso este período venha a ser aumentado no futuro, que ele deve ser assegurado pelo Estado via os descontos para a segurança social que são efetuados pelos trabalhadores. Nas propostas apresentadas, naquilo que tivemos a oportunidade de ler, o alargamento de 5 para 20 dias, e sendo atendido como falta justificável sem perda de retribuição, o ónus cai em cima da empresa. Portanto, o que entendemos aqui é que estas propostas, de alguma forma, deviam ter a devida articulação com a segurança social, para onde empresas e trabalhadores descontam. Em muitos casos, a ausência de um trabalhador por 20 dias tem que ser colmatada com a contratação de um outro trabalhador, e, portanto, vai haver um custo acrescido para a empresa. No caso de micro e pequenas empresas, que é a grande maioria
da tipologia empresarial do nosso país, sobretudo no turismo, isto faz muita diferença. Portanto, as propostas passam esses ónus para a empresa, descubram a intervenção do Estado, da Segurança Social, e neste domínio estamos em desacordo com esta ausência de articulação com o Estado. As faltas justificadas por luto, eu também já aqui ouvi na parte final de que eu tive a oportunidade de assistir do anterior debate, de alguma forma não são o único instrumento existente para fazer face, para justificar a ausência do trabalhador por via de morte de um familiar. Há outros, eu sei que depois têm encargos para o trabalhador, mas nós entendemos que a lei, de alguma forma, deve promover esta articulação. E deve também ser geral e abstrato, ou seja, a morte, independentemente do seu motivo, é uma calamidade e portanto, a lei deve atender essa generalização de motivos e não especificar, sob pena de muitas situações, também elas dramáticas do ponto de vista do luto, da morte, ficarem de fora daquilo que é o enquadramento da lei, que são igualmente penosas e que são igualmente merecedoras de luto. E, portanto, nós também entendemos, a par das iniciativas a montante que já referimos, que estas atinentes ao luto, e dado que esta questão dos 5 dias é uma questão que já vem desde há muitos anos esta parte, valeria a pena uma discussão mais aprofundada, se possível passando também pelo crivo da concertação social e porventura discutido no momento, já com a entrada em funções de um novo governo e já com uma nomenclatura da Assembleia da República devidamente estabilizada e projetada para aquilo que são os próximos ciclos governativos. Muito obrigado, espero não ter tomado muito tempo nesta minha primeira intervenção. De facto, a Confederação sempre defendeu em sede CPCS e defende-o também aqui que a valorização do trabalho digno e a melhoria das condições salariais são, para a CTP, uma das condições essenciais do nosso mercado de trabalho. Todavia, a agenda para o trabalho digno acabou por reservar um conjunto de alterações ao Código do Trabalho que vão muito para além desse trajeto ou desse fim que era o fim preconizado. E tinha, de alguma forma camuflada em si mesma, uma tentativa de fazer regredir importantes institutos jurídico-laborais para uma fase, já por todos reconhecida, na fase pré-troika. Nós entendemos que o Código do Trabalho, a atual legislação laboral, tem todas as condições, a atual, tem todos os equilíbrios que nos permitem fazer face aos desafios que se vão colocar no futuro. E, portanto, nós também estamos disponíveis para discutir alterações, não com aquela magnitude, não com aquela preponderância e ímpeto naquilo que tem a ver com a regressão de importantes formas de flexibilidade que ainda hoje existem, das poucas que vão existir no nosso Código de Trabalho. Estamos disponíveis, mas num ambiente de concertação, de diálogo social, de maior consenso, que eu penso que também poderá ajudar posteriormente, como fizemos no passado tantas vezes, a Assembleia da República, depois também a poder legislar de uma forma, eu diria, mais próxima, mais consentânea com aquilo que é um ambiente de paz social que é por todos desejado. E as condições da melhoria das condições salariais não podem ser decretadas por via administrativa, elas dependem de uma conjuntura da economia de diversos fatores. Não é a alteração do Código do Trabalho que vai fazer com que as empresas tenham capacidade para remunerar mais e melhor. Todas as empresas querem fazer isso. Depois teremos que ver se têm ou não condições e se determinados setores têm ou não condições para fazer isso. Porque desde que eu me lembre, e os últimos programas do Governo têm tido, pelo menos na letra dos mesmos, têm tido esse cuidado, mas depois há uma dificuldade de passar à prática. Desde quando ou quando é que nós mexemos em custos de contexto relevantes? Quando ou quando é que nós mexemos na fiscalidade que neste momento impensam as empresas? É porque se nós tivermos essa capacidade de reduzir custos de contexto e de mexer na fiscalidade em algumas áreas, nós depois vamos receber receita fiscal por outro lado e isso vai possibilitar com que a economia funcione melhor, com que as empresas possam contratar melhor e possam dar melhores condições aos seus trabalhadores. E eu lembro que muitos dos indicadores internacionais colocam Portugal, ou seja, a legislação laboral portuguesa, a atual, já com a atualização, com a reforma de 2019, que na nossa opinião foi regressiva em alguns aspectos, mas ainda assim foi possível negociar outros na altura do anterior governo, ainda assim
esses indicadores internacionais colocam Portugal com elevados níveis, do ponto de vista legislativo, de proteção do trabalho digno. Não há nenhum indicador que coloque Portugal ao nível de algumas citações que eu vi nas exposições de motivos de alguns dos projetos da lei que aqui estão em apreciação nesta Comissão. Ainda agora, respondendo à senhora deputada Sandra Pereira, concordamos, revemos-nos nas preocupações evidenciadas, porque de facto é como eu disse, só um bom ambiente económico, só eliminando alguns dos problemas estruturais que o nosso país tem, é que teremos condições para ter uma economia empresarial mais forte e com maior capacidade para distribuir, para melhorar e para dar melhores condições. De facto, o que tem acontecido nos últimos tempos, nomeadamente aquilo que tem a ver com a legislação laboral, é que ela tem sido, de alguma forma, descentralizada da concertação social. E nós não entendemos que ela deve ser levada à concertação social por vaidade. Nós entendemos que na concertação social há uma maior proximidade por fruto da representação que todas aquelas entidades que ali têm assento têm, no sentido de dar os melhores inputs daquilo que é a realidade de cada setor, daquilo que são os anseios dos trabalhadores. Já temos dado sinais de grande maturidade no passado, temos alcançado importantes acordos para Portugal, em momentos críticos para o nosso país, temos dado esse sinal. E, portanto, nós gostaríamos e queremos e consideramos que estas matérias, até como personifica o nosso Código de Trabalho, têm de ser levadas e discutidas e negociadas na concertação social. E é assim que nós gostaríamos que o próximo governo, independentemente de quem ele seja, que venha a valorizar aquele espaço da segurança da concertação social. Sobre a proposta entrada do PSD sobre os dias de luto, pois é como eu referi, pronto, tivemos conhecimento dela agora, é um avanço, portanto, a majoração dos 15 dias remunerados pela Segurança Social, e eu julgo que é uma proposta que se pode aproximar mais daquilo que seria o desejável. Eu já expliquei aquilo, a importância que tem para uma micro e pequena empresa abdicar de um trabalhador durante 20 dias sobre uma situação calamitosa como é o luto nas situações descritas, mas a empresa terá que ter, com certeza, um custo acrescido para contratar uma outra pessoa para estar a substituir aquele trabalhador que não está durante aquele período a exercer as suas funções. E, portanto, achamos que é uma proposta mais ponderada, mais equilibrada e que nós gostaríamos, sendo possível, também de analisar em concertação social no futuro e, de alguma forma, consensualizar alguns dos aspectos que podem ainda ser consensualizados. Sobre a intervenção do Sr. Deputado José Soeiro, de facto, não estamos a discutir a proposta do Governo nesta sede, mas a proposta do Governo da Agenda para o Trabalho Digno e Valorização dos Jovens, em muitos aspectos, tem temas comuns com as iniciativas que foram apresentadas pelo Bloco de Esquerda. E essas iniciativas comuns que foram apresentadas pelo Bloco de Esquerda são aquelas que as confederações, nomeadamente a CTP, rejeitaram liminarmente na agenda. E, portanto, era indissociável que não se pudesse fazer esta comparação, porque eu acho que a comparação é óbvia. 2019 não foi uma revisão laboral tão má do ponto de vista do Bloco de Esquerda como aquilo que é a percepção das confederações patronais. Como é óbvio, não esperaríamos outra afirmação, mas de facto ela é. De facto ela é. E quem gera empresas e quem gera de trabalhadores no seu dia-a-dia notará as diferenças grandes que existem até 2019 e de 2019 em diante, muito embora eu diga e continuo a afirmar que não tivemos tempo suficiente para colocar em marcha as alterações que foram levadas a cabo em 2019. Ainda assim, em 2019 foi possível, com o governo da altura, encontrar algumas válvulas de escape que não foram possíveis negociar, nem sequer dialogar, nesta agenda para o trabalho digno. Sobre a utilização excessiva das horas extra, não há nenhum empresário que o queira fazer. É sempre de evitar a utilização de horas extra. Aliás, a tipologia legal do trabalho suplementar diz claramente que elas só devem ser usadas em situações excepcionais e é isso que acontece. E muitos dos contratos coletivos de trabalho, sobretudo na atividade económica do turismo, de alguma forma atenuam todas estas situações e já prevêem algumas destas situações. Agora, nós estamos a falar aqui de uma transversalidade para toda a economia e decretar administrativamente, sem olhar para a economia e sem aquilo que está à volta das empresas, sem olhar para a carga fiscal, sem olhar para os custos de contexto, mexer no aumento do trabalho suplementar nesta fase, pode não ser o mais sensato.
Portugal tem um problema de precariedade e de baixos salários e o turismo contribui para o efeito. Não é verdade, mas eu desafio o Bloco de Esquerda a apresentar esses dados. Eu lembro que a contratação coletiva do turismo é bastante dinâmica, a contratação coletiva do turismo não é unilateral, as tabelas salariais são negociadas por sindicatos e associações patronais e neste momento no turismo remunera-se, eu diria, já acima daquilo que é a proposta de valorização do salário mínimo para 2022. Eu diria muito mais acima. Há um problema de falta de mão de obra e há um problema de querermos reter as pessoas nas nossas empresas. E, portanto, não é verdade esta mensagem que se passa sistematicamente de que o turismo é a antecâmara de todos os problemas do mercado de trabalho em Portugal. Não é verdade, mas desafiamos quem faz estas afirmações a apresentar factos concretos do que aqui diz. Porque é grave que se diga que há aqui um intuito objetivo, eu diria até doloso, naquilo que é a minha percepção das palavras, de uma utilização da precariedade sistémica no turismo. Não é verdade, isso é desconhecimento total do setor. Em relação à intervenção da senhora deputada Diana Ferreira, que eu também agradeço, eu compreendo e sei que, de facto, aquilo que está por detrás da intenção do Partido Comunista Português é de reverter, de facto, todos os mecanismos que confiram flexibilidade ao Código de Trabalho. Isso está perfeitamente claro. Daí a nossa intervenção, daí dizemos que não podemos acompanhar uma proposta com estas características porque é uma proposta ideológica, é uma proposta completamente ao lado da realidade e é uma proposta que não olha para o futuro. E, de facto, eu gostaria também de perceber onde é que a fragilidade da proteção dos trabalhadores deste país tem, sobretudo, a ver com a atividade económica do turismo. A atividade económica do turismo tem especificidades, tem uma miríade de ramos de atividade e socorre-se das tipologias lícitas que o Código do Trabalho e a Constituição e outros mecanismos legais do nosso país conferem para a contratação de trabalhadores, para a gestão de trabalhadores, etc. Portanto, não é verdade que a sazonalidade do turismo esteja eminentemente relacionada com precariedade. É uma característica intrínseca e inultrapassável da nossa atividade. E é uma atividade que muito contribui para o emprego deste país e assim esperemos que o venha a fazer novamente. E, portanto, não concordo que exista aqui uma utilização abusiva dos contratos a termo, abusiva, porque quando eu leio abusiva é para além dos limites da lei, portanto ela não existe, e desconheço situações, podem ser pontuais, como em qualquer lado, mas a IACT tem meios para intervir, da má e abusiva utilização de estágios profissionais. Portanto, são situações que muitas vezes são ditas e que depois não têm conexão com a realidade ou baseiam-se em situações muito pontuais e que não conferem um quadro real e transversal da atividade económica do turismo, que é uma atividade moderna e é uma atividade que está muito preocupada com a dignificação do trabalho e com a proteção dos seus trabalhadores e da retenção dos seus trabalhadores. Portanto, era o que me oferecia dizer nesta intervenção inicial. Final, peço desculpa.